Vocês estão vendo... Espera aí que ainda tá... Vocês estão vendo minha tela? Sim. Ok, beleza. É, Na aula passada, né, então a gente viu vários conceitos sobre gramáticas, né? Eu falei isso. A gente viu o primeiro problema, né, que existe numa gramática que impede que ela seja analisada pelo analisador sintático descendente é a questão da ambiguidade, né? E, e depois a gente falou de precedente de operadores, né? E falou também na questão do conflito na escolha de regras, né? Aí eu falei que esses conflitos, um dos motivos de aparecer esses conflitos é por causa de uma outra característica que algumas gramáticas têm, que é a recursão à esquerda. Aqui está um pouco avacalhado o texto, pessoal, né? Mas no PDF aí tá, vocês conseguem acompanhar direitinho. Bom, o que é recursão à esquerda, né? A recursão à esquerda, a gente pode resumir recursão à esquerda como sendo existe recursão à esquerda em uma gramática quando existe pelo menos uma regra onde o não terminal da cabeça da produção, né, no caso aqui, o azinho, deixa eu destacar aqui, né, o azinho aqui dessa produção, ele deriva em um ou mais passos, né, porque você pode estar chamando outras produções no meio do caminho, mas ele vai chegar em um ou mais passos, né, é porque eu não consegui colocar aqui em cima aqui da seta aqui, tá? Em um ou mais passos, ele mesmo, né, no início de alguma cadeia que o A gera. Então, o A gera, em um ou mais passos, uma sequência de símbolos que começa por ele mesmo, tá? O exemplo mais direto de recursão à esquerda é quando o A tem uma regra que inicia por A, que inicia por ele mesmo, tá? Só que né, só para deixar claro, pessoal, outros exemplos deixa eu voltar aqui, perdi. Outros exemplos de recursão à esquerda seria o A gerar, por exemplo, B, e B gera uma produção, né, tem várias produções, mas ele tem uma aqui que começa, vamos supor que DA, onde D tem uma regra de cadeia vazia. Então, nesse caso, pessoal, eu tenho uma recursão à esquerda também, só que não é direta ali. Igual no caso anterior, né? Nesse caso aqui, a recursão esquerda, ela acontece por quê? Porque o A, ele pode derivar B, o B pode derivar DA, só que D pode sumir, né, com a cadeia vazia, né? Derivar a cadeia vazia, então, na verdade, o A pode derivar alguma cadeia que inicie pelo próprio A, tá? Então, qual que é o problema com isso, né? Qual que é o problema da recursividade à esquerda? Para que A não seja um terminal inútil, né? O que é um não terminal, desculpa, inútil? Eu preciso ter alguma regra que A vai derivar aí terminais, né? Ou chamar, direto ou indiretamente, ele vai derivar, né, só terminais. O que é um não terminal inútil, pessoal? O não terminal inútil é aquele que tem alguma regra que não gera só terminais, uma regra que não consegue gerar só terminais. Né? Lembrando que em uma gramática, a gente vai aplicando todas as regras, fazendo todas as substituições, e no final a gente tem que gerar só terminais. Então, se eu vou aplicando todas as substituições, né, nessa gramática, por exemplo, aqui que eu estou fazendo, e no final eu não consigo gerar uma cadeia só de terminais, por exemplo, eu gero ID, mais ID, aí, sei lá, aí aparece um A aqui, né, o A é não terminal, então ele está sendo inútil aqui, ele não está conseguindo não está tendo utilidade aqui, né? Não está gerando terminais para mim, né? Então, eu preciso ter, né? Eu não posso ter recursividade à esquerda que sem necessariamente eu tenho alguma outra regra aqui de A, ou em A diretamente, ou em outra produção aqui, por exemplo, em B, que gera só terminais aqui, né? Aí eu consigo. Aí o A vai deixar de ser inútil. Bom,
Então é o seguinte, quando eu tenho, né, essa recursão esquerda, eu tenho um problema na escolha de regras, né, da minha gramática. Necessariamente já aparece um problema, pessoal. Pelo fato, né, de eu ter que ter outra regra que gera só terminais, vamos ver um exemplo aqui na nossa gramática de expressões, que é a gramática que a gente sempre está trabalhando aí, né? Aqui, pessoal, vocês desculpem que às vezes eu coloco, né, o mais o operador mais direto e o asterisco direto ao invés do plus e do multi, né? Mas dá no mesmo, tá? A gente representar aí seria os nossos terminais, né? O mais, ou plus, e o vezes ou multi, né? Então, quando você vê o mais né, seria a mesma coisa que o plus e o contrário, tá? Bom, então, dada essa gramática de expressões aqui, pessoal, o que acontece, né? Essa gramática de expressões, ela é recursiva à esquerda, a gente consegue enxergar isso diretamente, porque a cabeça da produção aqui, o né, aparece no início da produção dele mesmo, tá? Então, isso aqui caracteriza que a gramática é recursiva à esquerda. Então, só de bater o olho nisso aqui, a gente pode afirmar que a gramática é recursiva à esquerda. Bom, e aí, pessoal, eu vou ter um problema, porque é o seguinte, eu tenho uma regra, então, que chama mais um termo, né, então, para gerar uma soma, só que, como eu falei, né, eu não posso ter só essa regra, imagina que eu tivesse só a regra ali, que chama mais t. O que ia acontecer, pessoal, numa derivação, né, eu ia estar fazendo aqui, que deriva mais t, aí esse aqui, ele vai só ter outra regra de novo, ia virar mais t, iria ficar o mais aqui, t, né, do outro que eu já tinha gerado, e assim por diante, tá? Eu nunca ia acabar aqui, né, o mais t, e ficar gerando só outro né? Eu estaria gerando terminais, né? O t também vai gerar terminais, mas vai aparecer sempre o aqui, não vai sair o nunca vai gerar terminais, tá? Então, seria um não terminal inútil, se eu tivesse só mais t, tá? Minha gramática estaria toda com problema, eu não conseguiria fazer nada aí com essa gramática. Então, o que acontece? O tem uma outra regra que ele deriva t, né? Por quê? Ele precisa chegar lá nos terminais, né, que estão em f, né, pessoal? Então, eu preciso chegar nos terminais. Então, eu tenho uma regra que eu derivo outro não terminal, que, né, resumindo, o ele tem que ser substituído por um outro não terminal ou por terminais por um outro não terminal, desculpa, pessoal, que vai chegar em terminais, ou por terminais diretamente, né, se eu tivesse aqui uma regra que gera terminais diretamente. Então, dessa forma, né, com essa regra de T aqui, o consegue gerar terminais, ele não vai ser um não terminal inútil. E a mesma coisa com o T aqui, né, pessoal? O T também, se eu tivesse, se não tivesse o ezinho no início aqui, mas a gramática ainda assim seria recursiva à esquerda, porque T gera uma regra que tem T no início. Só que T não é inútil porque ele vai chamar F aqui para gerar os terminais. Então, ele vai ser substituído por cadeia de terminais. Beleza. A gramática ela vai gerar a cadeia só de terminais, né? Só que aí tem um problema da recursividade à esquerda. Então, o que acontece, pessoal? Vamos pegar, acho que seria melhor até se eu tivesse posto uma regra embaixo da outra, mas vou colocar aqui do lado aqui. Vamos pegar lá as regras de E, né? Então, deriva mais T ou deriva T. O que acontece, pessoal? Por que eu tenho um conflito aqui nessa gramática? Vamos pegar aqui a primeira regra aqui. O ezinho, ele em algum momento, né, ele vai, quando eu não tiver mais operação de mais aqui, ele vai ser substituído por T e ele vai gerar, né, esse ezinho aqui. Ele vai virar T aqui, vou colocar na frente aqui para a gente entender, né? Em alguma derivação lá, esse ezinho vai virar T, né? Aí vou ter outro T aqui. E esse T, por sua vez, pessoal, depois ele vai virar o quê? Vai virar F, né? Então, esse T aqui vai virar F.
E aí, imagina essa entrada aqui, né? Que a gente já vai fazer o passo a passo aqui, D mais ID, né? Eu já faço ali, só acabar de explicar aqui. Então, esse T vai virar F e o F vai virar ID. Beleza, então o Ezinho, né, é substituído por T, o T vira F, o F vira ID. Então, eu tenho uma cadeia aqui iniciada, né? A gente fala que eu tenho uma cadeia gerada por E, que é iniciada por ID, tá? Então, um dos possíveis terminais que inicia uma cadeia que gera é o ID, né? Outros seriam uma constante inteira, float, etc. Então, vamos focar no ID aqui. Eu consegui gerar com essa regra de o ID primeiro. Mas o que acontece, pessoal? Se eu aplicar agora a segunda regra de E aqui, né? O de T quando é substituído por T. T, né, pode ser substituído por F e F por ID. O que acontece? Com essa segunda produção de E também, eu cheguei numa cadeia que é iniciada por ID. Então, eu cheguei numa cadeia iniciada por ID com a primeira produção, E mais T, e com a segunda produção. Isso é um problema, pessoal. Por quê? Porque eu poderia gerar ID seguindo uma dessas duas produções. Aí eu até falei com vocês, para decidir qual aplicar, eu teria que saber se tem um mais lá na frente na entrada, então isso é um problema maior ainda, complica muito o analisador sintático. Então esse conflito, né, entre essas duas produções, ela complica o meu analisador sintático, né? Qual que é o ideal? O ideal é só uma produção de E gerar ID, né? Gerar uma cadeia que inicia por ID, tá? E aqui não acontece isso, né? Então, né, só para a gente entender aqui, pessoal, eu começo a derivação lá com E mais T, né? Aí o E vai virar T, o T vai virar F, e o F vai virar ID aqui. Então, eu tenho uma cadeia iniciada por ID, e a outra aqui gera T direto. Né, eu posso escolher essa regra porque a gente está considerando aqui que eu só estou analisando ID na entrada, eu não enxergo mais para frente na minha entrada, o T vai virar F, o F vai virar ID, tá? Então, eu geraria ID. Eu não geraria o mais aqui, seria um problema, mas eu consigo gerar ID. Só que qual que é o problema, pessoal? A gente vai ver já como o analisador sintático funciona, né, ideia de autônomo de pilha. Eu quero decidir com base somente num token que eu estou lendo atualmente da entrada, né, no caso aqui é o ID, eu quero decidir o que fazer somente com base nesse token lido da entrada. Se eu tenho mais de uma possibilidade, mais de uma regra para gerar ID, então já tem um problema, não tem como meu analisador sintático decidir o que fazer. Ele tem que tentar uma regra e a gente não vai complicar a análise sintática, não vai ficar lendo tokens para frente, né? Então, aqui eu teria que, por exemplo, se eu quisesse fazer um analisador descendente, eu teria que testar uma regra, ver se consigo gerar, voltar, né? Tipo a ideia que o Jardel deu e isso, só que começa a complicar demais uma análise que não era para ser complicada. Então, eu tenho esses conflitos, né? A mesma coisa para os outros terminais aqui, né? A constante inteira aqui, ambas as produções geram, né? E assim por diante, tá, pessoal? Então, não consigo escolher, tá? O que fazer. Então, é o seguinte, a gente vai ver que uma forma de já tentar eliminar esse conflito, né? Lembrando só para, antes de eu falar de como eliminar, esse problema do conflito ocorre também na produção de T aqui, tá, né? Se eu fosse pegar começar a derivação de T, por exemplo, né? Existe conflito nas duas produções de T ali. Eu tenho que T pode derivar T vezes F, o T, por sua vez, né, pode derivar ali, ser substituído por F, que pode derivar em D. E a outra forma, né, seria o T, que deriva, depois eu coloco ali, primeira T que deriva F direto, e o F que deriva D, pessoal. Então, aqui, novamente, eu tenho um problema onde eu gero uma cadeia, né, consigo gerar de duas formas diferentes, pelo menos duas formas diferentes, uma cadeia iniciada pelo mesmo terminal. Então, eu não consigo decidir qual aplicar, né, lendo ID na entrada aqui, tá? Então, eu tenho um conflito aí na escolha das regras. Bom,
para a gente conseguir uma forma de a gente já lidar com esse problema é transformar uma recursão à esquerda em recursão à direita, e aí resolve alguns conflitos, pode resolver os conflitos em alguns casos, mas em outros a gente precisaria transformar a recursão à esquerda em recursão à direita e fazer uma fatoração, que é o que eu vou mostrar agora. Algum problema até agora, pessoal? Qualquer dúvida é só falar. Bom, desculpa, pessoal, a caneta aqui. Então é o seguinte, se eu pegar essa gramática aqui, pessoal, e nessa gramática aqui, né, que a gente está analisando, e quiser transformar ela, tirar a recursão esquerda e transformar em recursão direita, o que eu faço? Né? No nosso caso aqui é uma transformação simples. Eu vou trocar o E de lugar com T, tá? No caso aqui da primeira produção de E, eu vou trocar o E com T de lugar e eu não vou ter prejuízo nenhum, né? Lembrando que toda transformação que eu faço, eu não posso modificar a linguagem gerada pela gramática. Aqui eu só estou dizendo que a repetição, né, de ter vários o mecanismo que eu tenho para gerar várias operações de soma vai passar a ficar direito, tá? Então, essa expansão com E vai passar a ser o operando da direita, beleza, não tem problema nenhum, ao invés de ser o operando da esquerda, tá? E a mesma coisa aqui com T, eu posso trocar o T de lugar com F, então a repetição aqui, as várias multiplicações vão ser geradas agora com o T na direita aqui, mas a mesma, vai reconhecer as mesmas cadeias, tá? Se vocês tiverem dúvida aí se essa transformação que a gente vai fazer ainda reconhece as mesmas cadeias, essa gramática aqui, pessoal, vocês façam testes aí com umas gramáticas de entrada, né, para conferir. Então, a nova gramática, né, eu vou fazer aqui, ela vai ficar assim, E que deriva T mais E, né, como eu falei, eu troquei o T com E de lugar, T que deriva F vezes T, ou F aqui, o F continua derivando aqui, e D é constante inteira, né, e as outras aí. Beleza, pessoal? Então, agora eu eliminei a recursividade à esquerda, tá? Tá uma recursividade à direita. A recursividade à direita não é problema para um analisador descendente, né? Que a gente vai ver hoje na aula. Só que aqui, pessoal, qual que é o problema? Deixa eu escrever de forma diferente, que esqueci de... Vou colocar a produção embaixo aqui, para a gente ver que ainda tem um conflito, né? Então, aqui, pessoal, mesmo fazendo isso, eu ainda tenho o seguinte, E que deriva T mais E, o E deriva T, o T deriva F vezes T, e desculpe, o T deriva F aqui em outra produção aqui. Então, uma regra TF ainda. E as regras de F lá. Bom, vou colocar aqui só ID, né, para a gente fazer o exemplo com base no ID. O que acontece, pessoal? Agora fica claro, mais claro ainda, quando eu fiz essa transformação nessa gramática, dos meus conflitos, né? Ambas as produções GE começam com não terminal T, então vão gerar as mesmas cadeias, né? No início, né? A nossa questão toda é gerar terminais em comum aí, né? Então, essa parte aqui em comum, as duas regras, vão gerar os mesmos terminais. E esse conflito fica evidente também nas produções de T. Então, ambas as produções de T começam com F, vão gerar os mesmos terminais, tá? Então, eu não consigo decidir qual produção aplicar, tá? A gente não consegue decidir LND lá, né? Nossa entrada lá, ID mais ID, a gente não consegue saber o que fazer. Por quê? Porque ambas as produções de E podem gerar ID, né, com o primeiro terminal ali, e de T também, tá? Esses conflitos podem aparecer para vários terminais aí, né, para uma sequência de terminais, né, no início das produções conflitantes. Então, eu resolvi, em parte, o problema, né, eu não tenho mais recursão esquerda, mas tem um conflito. Então, o que a gente vai fazer nessa gramática, pessoal? A gente vai fazer uma fatoração, né, a gente vai pegar as partes que são comuns, manter uma produção e colocar o que é diferente em produções
separados. Só que eu não vou fazer essa fatoração nessa gramática aqui, porque isso é o exercício aí do PDF, tá? Vocês vão tentar fazer aí. Eu vou fazer a fatoração nessa gramática aqui do if aqui, tá? Para ilustrar aí o conceito de fatoração, tá? Então, a ideia é a gente eliminar todas as produções que tem uma parte em comum aí, pessoal. Então, se eu pegar aqui, essa gramática é bem simples aqui, ela gera um comando if, né, que tem o else também. Então, if expressão den else, né, então essa parte tem um else aqui, ou gera um comando if sem o else, tá? Bom, o que acontece, pessoal? Aqui eu tenho conflito. Onde que está o conflito aqui, gente? Quem sabe me dizer aí? Deixa eu voltar aqui, desculpa. O conflito está no else, né? Você não sabe, no if then, você não sabe depois disso se você vai entrar no else ou se você vai seguir o que está dentro do else. É isso mesmo, pessoal. Aqui, ó, o conflito, né, fica claro aqui, ó, toda essa parte aqui, ó, o if then s, né, toda essa parte é igual nas duas produções, né, lembrando que tem uma barra aqui, né, eu escondi ela. Então, lendo if na entrada, pessoal, eu tô lá processando a minha entrada. If uma expressão, sei lá, if a, ali não teria o parênteses, né, then eu faço alguma coisa aqui. Eu lendo o token if da entrada, eu não consigo saber qual produção aplicar. E aqui é pior ainda, né? Eu posso gerar a expressão com continuar, né, gerando ali depois expressão nas duas produções, depois eu gero ainda a palavra then nas duas produções, depois eu gero um comando, por exemplo, b recebe 1 aqui, nas duas produções, né, que é esse S aqui, na verdade essa gramática está incompleta, né? Eu teria outras produções aqui de S aqui, para gerar comandos aqui, né? Por exemplo, se eu chamar um terminal de comando, iria gerar aí atribuição, etc. Ah, na verdade eu esqueci, pessoal. Ela tem uma... Eu vou mudar o PDF aqui. Na verdade, a gramática ela é bem simplificada, né? O S gera um Szinho aqui, tá? E o E gera um Ezinho, que é um terminal. Só para acabar de especificar ela está incompleta aí. Bom, mas enfim, imagine que eu tivesse aqui, né, também outros comandos, né, de atribuição, etc. Então, eu consigo gerar ainda um comando, aí depois que eu gero esse comando, é que eu vou ver que, por exemplo, se a minha entrada tem um else. Aí só aqui que eu conseguiria decidir que, eu vi um else, agora eu sei que eu tenho que aplicar a primeira produção, e não a segunda produção. Então, assim, eu processei uma cadeia enorme aí, para decidir, né, eu tive que processar vários tokens da entrada, posso ter um monte de comando aqui, para poder enxergar que agora que eu sei que eu tenho que aplicar a primeira produção, tá? Então, isso começa a complicar demais aí o nosso analisador, pessoal. Então, o que a gente faz, né? A gente transforma essa gramática, pega tudo que é comum, mantém na produção de S, mas o que for diferente aqui, né, parte do else, a gente coloca numa nova produção, tá? Então, a gramática transformada, ela fica assim. Ela fica lá, o S tem uma regra aqui, if né, a regra que já tinha inicial. A parte que é comum, tá? Continua em S, e eu posso criar uma produção aqui, S', que vai derivar a parte que difere entre as produções. E aqui eu tenho que pôr cadeia vazia, né? Porque no caso aqui da primeira, da segunda regra ali, eu não tenho else, tá? E aí eu consigo, né? Agora eu não tenho mais um conflito, né? O que acontece? Lendo if na entrada, lá no meu token if, eu aplico essa produção de S, né? Se eu tivesse outros aqui, eu não poderia ter outras iniciadas com if, né? Eu sei que é essa produção aqui que eu vou aplicar, aí eu vou derivar if, o que está na expressão, o then, o S, aí depois que eu derivo os comandos da parte verdadeira, pessoal, eu vou decidir qual produção aplicar com base no else, na palavra reservada else.
Se existir else na entrada, né, que é o caso aqui da entrada que eu fiz, eu vou aplicar essa produção que tem else. Se não existir, eu vou aplicar a cadeia vazia, né? Porque aí o não terminal lá, que vai, os outros não terminais, né, da gramática, vão tentar derivar lá, continuar derivando os tokens do código, tá? Então, eu resolvo assim, coloco tudo que é comum, mantenho na produção conflitante tudo que é comum e coloco em um novo não terminal, nas produções de um novo não terminal, aquilo que difere, tá? Vocês entenderam, pessoal? Então, eu fatoro a esquerda, a chamada de fatoração esquerda, né? Eu removo esses conflitos. Só que, pessoal, tem um exercício, eu acho que tem um exercício lá sobre... Não, na parte de análise sintática, eu acho que eu falo um pouco mais sobre essa gramática, a gente vai ver que aparece um conflitozinho na hora de fazer a tabela de análise lá. Mas aí a gente discute esse conflito aí, né? O problema até é chamar de ambiguidade do else, né? A gente discute quando chegar nessa parte. Bom, e aí deixa eu só ver que se eu não esqueci de nada, pessoal. A gente usa a fatoração esquerda, né? Junto com essa transformação de recursão esquerda e recursão direita para remover todos esses problemas da gramática, né? Esses conflitos aí. Tá, então, pessoal, a parte de revisão aí que eu queria falar sobre gramática era isso, tá? São todos os conceitos aí que a gente precisa para poder entender agora, né, uma gramática que é adequada para o analisador sintático descendente, e até entender por que todos esses problemas que a gente viu iriam atrapalhar a análise sintática. Beleza? Eu vou passar agora para a parte de análise sintática. E aí a gente já começa, né, ver a segunda fase aí do compilador aí. Beleza? Bom, qual que é o objetivo da análise sintática, pessoal? O objetivo da análise sintática é verificar se o meu código-fonte, o código-fonte de entrada, ele está sintaticamente correto, né? Se não tem nenhum erro de sintaxe. Como é que eu faço isso, né? Lembrando que para toda linguagem existe, né, a sintaxe, a semântica da linguagem, e a sintaxe da linguagem é especificada pela gramática da linguagem, tá? Então, a gramática que define tudo que está sintaticamente correto, tudo que não está, né? Basicamente, a gramática, ela gera todas as cadeias que estão, né? As cadeias seriam os códigos-fontes, né? A gramática gera todos os códigos-fontes que são válidos na minha linguagem, que estão sintaticamente corretos, e quando ela não consegue gerar um código-fonte, quer dizer que tem algum erro sintático aí no seu código, né? Então, a gramática, ela gera só os códigos-fontes que estão sintaticamente corretos, tá? Então, por exemplo, né, só para a gente sempre fazer um paralelo aqui com a gramática da nossa linguagem C-Small, aqui está a gramática da linguagem C-Small, que especifica que todo programa na linguagem C-Small começa com int aqui, tá? Então, essa gramática, pessoal, já até está um pouco desatualizada em relação à minha implementação, né? Que agora eu aceito void aqui, ou char, né? Mas, enfim, só para a gente ilustrar aqui os conceitos aqui. O meu programa, né, o símbolo inicial aqui, né, não terminal programa, ele já especifica aqui, ó, que um programa nessa linguagem, ele tem que começar com token int, depois com token main, depois com abre e fecha parênteses, abre e fecha parênteses, abre chaves. E tudo isso, pessoal, exatamente nessa ordem, tá? Se eu tiver void, por exemplo, né, seguindo exatamente essa gramática, se eu tivesse void main, o código já estaria sintaticamente incorreto, porque ele não espera void, é o int. Se eu tivesse alguma coisa entre parênteses, já teria problema também, né? Você vê que a linguagem é bem limitada, né? Eu não consigo nem passar os argumentos do terminal lá, o argc, argv para o main. Então, se tivesse se o usuário passasse um código, alguma coisa nos parênteses, estaria sintaticamente incorreto. E aí, pessoal, né, depois desses tokens, eu tenho declaração, comando, então eu espero uma declaração ou um comando na linguagem, né? Como é que eu sei o que é um, o que é outro, né? A declaração vai começar aqui com int ou float, né?
no caso da nossa linguagem aqui, o comando, existem vários tipos de comandos, né? Bloco, atribuição, o sim, o while, o for, etc. Então, eu sei que é um comando quando eu vejo um abre chaves, um ind, um if, né? Desculpa, um while, e assim por diante, tá? Então, assim, a gramática, né? A gramática especifica, né? Tudo que é válido nos códigos fontes aí que eu recebi como entrada. E o que o sintático vai fazer, pessoal? O sintático vai fazer meio que a gente faz na mão, só que usando métodos aí eficientes, tal. Ele vai pegar e vai tentar derivar lá o código-fonte de entrada, né? Então, o código-fonte de entrada é composto só por terminais. Eu vou tentar derivar esses terminais aplicando as regras da gramática. Então, o sintático, ele obviamente, ele precisa constar a gramática para saber o que fazer, né? Eu preciso, aí a gente vai ver, né, como é que ele decide qual regra aplicar, tá? Eu preciso constar que, programa é o símbolo inicial. Beleza, então começa a derivação de programa. Então, eu espero int main. O sintático é construído com base na gramática, né? A gente constrói o sintático com base na gramática. O que está especificado na gramática, o analisador sintático vai fazer. Ele vai seguir direitinho as regras aqui para saber o que fazer, tá, pessoal? Para saber, para tentar derivar o nosso código-fonte de entrada. Se ele conseguir derivar, beleza, o nosso código está correto. Se ele não conseguir, quer dizer que tem algum problema no código-fonte. Bom, existem dois métodos principais de análise sintática. Análise sintática descendente, né, que é o foco em nosso. No presencial, eu costumo falar também da ascendente, pessoal, mas aqui eu achei, né, fiquei com medo, assim, de ficar meio corrido, né, mas eu vou passar materiais para vocês, eu já vou passar uns códigos-fontes de exemplo da parte de análise sintática, e aí eu vou passar também o material que eu tenho sobre análise ascendente, para quem, né, quiser dar uma olhada e ver as diferenças, né. Se der tempo, eu comento um pouquinho também, depois que a gente terminar aí a matéria, né, se terminar antes da aula de revisão. Bom, então é o seguinte, como é que a gente faz a análise sintática, né, como é que a gente implementa o analisador sintático? A gente pode utilizar, pessoal, um autômato de pilha, né? Então, vamos relembrar o que é um autômato de pilha aí, né? Fazer um desenho aqui para a gente relembrar o que é um autômato de pilha. O autômato de pilha, pessoal, como o próprio nome diz, né, ele tem uma pilha aqui. Ele tem uma entrada, ele vai receber uma entrada. Nós vou usar a linha que tem aqui, pessoal. Ele vai mudar aqui isso. Ele vai receber uma entrada aqui, pessoal, que é o vetor de tokens, né? Então, tem a nossa entrada aqui. E ele tem a parte lá dele de controle, né? Ele tem lá que ele consulta o que fazer, né? Consulta a tabela de transições lá. Então, é o seguinte, aqui tem a entrada, né? E aqui está o nosso autômato, né? A parte lá de controle. Ele tem uma tabela lá para saber o que fazer, tá? Uma tabela para consultar a próxima transição, né? Aí o autômato ele vai lendo da pilha, né? Ele vai lendo a entrada e vai lendo informações da pilha. Então é o seguinte, pessoal. Por exemplo, né, eu começo lá a derivar lá a minha entrada, né? Vou colocar aqui o ID aqui da gramática expressões, né? E aí eu vou usar a pilha para ir empilhando e desempilhando as produções que o autômato for escolhendo, tá? Desculpa, o autômato usa a pilha, né? Para empilhar e desempilhar terminais que ele vai
as produções, desculpa, que ele vai escolhendo durante a derivação. Então, por exemplo, né, ele começa aqui na pilha, ele começa aqui com o símbolo inicial na pilha. Eu vou considerar lá o símbolo E da nossa gramática expressões. Com o símbolo inicial no topo da pilha, né? Então, esse aqui seria o topo atualmente. E aí, com base na entrada, né, que ele está lendo agora, deixa eu colocar a entrada no início também, ele vai decidir o que fazer, pessoal. Então, a gente vai ver uma tabelinha que a gente vai preencher para guiar as decisões do autômato. Por enquanto, desculpa, gente. Por enquanto, a gente não vai... Tá aqui. Por enquanto, a gente não vai falar ainda da tabela, né? A gente só vai olhar para a gramática, né? Por exemplo, a regra da nossa gramática lá é que deriva T em linha. Então, tendo E no topo da pilha e D na entrada, a gente vai substituir o E, a gente vai ver, né, da direita para a esquerda por E' T, para continuar a derivação. Aí, tendo T no topo da pilha, eu vou substituir o T por F e assim por diante. Aí, até chegar com ID no topo da pilha aqui, comparar, né, ID com ID e avançar na entrada. Então, o autômato de pilha, ele utiliza uma pilha para empilhando toda a derivação que ele está fazendo, todas as produções que ele está aplicando, né, os símbolos não terminais e terminais, para derivar a cadeia de entrada, tá, pessoal? E lembrando, né, que cada posição aqui da pilha, né, pensando numa implementação lá com um vetor mesmo, uma pilha estática, cada posição do vetor vai receber um símbolo terminal ou não terminal, né, daquela produção que está sendo empilhada. E aí a entrada ele vai processando token por token, né? Lembrando em que a entrada é o vetor de tokens do léxico. Então, eu vou fazendo, basicamente, né, 3 operações para fazer a análise sintática da cadeia de entrada, tá? O autômato de pilha, ele vai trabalhar com 3 operações que eu destaquei aqui né, nessa página aqui. Então, basicamente, ele desempilha, né? A primeira operação que ele faz é desempilhar o topo, empilhar, né? Por que ele desempilha o topo? Porque ele vai escolher uma regra, ele escolheu uma regra para substituir o não terminal do topo, tá? A gente já vai fazer um passo a passo aí para vocês entenderem melhor. Então, só para destacar as 3 ações. Ele desempilha o não terminal do topo, empilha da direita para a esquerda. A gente vai ver, né, a gente empilha da direita para a esquerda para fazer uma derivação mais esquerda. Ele vai empilhar da direita para a esquerda os símbolos da produção escolhida, tá? Vamos ver já um exemplo. A segunda ação que o autômato de pilha pode realizar é desempilhar um terminal quando ele corresponder com a entrada, né? Quando corresponder com o terminal da entrada, quer dizer que ocorreu um sucesso na comparação, né, eu esperava ID e eu vi ID na entrada. Então, nesse caso, eu desempilho o ID do topo da pilha e avanço na entrada, para o próximo token da entrada. E a terceira ação é quando a regrinha for cadeia vazia, quando o autômato de pilha for aplicar a regra de cadeia vazia, né, na verdade, o que ele faz? Né? A regra de cadeia vazia faz ele desempilhar o topo, tá? Então, a gente vai ver essas 3 ações aí sendo realizadas num passo a passo aí da análise sintática de uma cadeia de entrada. Então, vou pegar, pessoal, essa gramática aqui, que a gente tem aqui, e eu vou fazer tem um passo a passo na tabela, mas eu vou fazer na mão um passo a passo de uma entrada menor para a gente entender, tá? Aí eu vou para o outro documento aqui, que eu deixei a gramática já no canto aqui. Eu não sei se está dando para vocês enxergarem aí, pessoal. Com uma letra pequena, né? Mas deixa eu... Não sei se eu consigo editar aqui. Eu consigo aqui. Então, a gramática... Tá dando para ver melhor aí, pessoal? Vou voltar aqui. A gramática, ela é essa gramática aqui. A gente vai
fazer um passo a passo agora, né, de como é que um autômato de pilha reconhece uma entrada dessa gramática, né, a gente vai ver passo a passo aí, beleza? Eu vou fazer aqui, eu vou só fazer as linhas aqui para eu conseguir, às vezes eu perco aqui, conseguir me guiar aqui na análise sintática aqui, vou separar em 3 colunas aqui. Eu vou ter a pilha, entrada e a ação. Então, aqui, pessoal, eu tenho... Depois eu aumento aqui, se precisar. Aqui vai ser pilha. A entrada, né? Na verdade, eu vou chamar de restante da entrada, porque eu vou só... Eu não vou representar aquilo que já foi reconhecido, né? Dá um espaço aqui. Então, restante da entrada e a ação. Então, é o seguinte, pessoal. Como é que é um autômato... Estou perdendo toda a hora que o... Ah, tá. Desculpa, gente. Deixa eu diminuir aqui o brilho para mim aqui. O que o autômato de pilha faz? Ele pega e faz a derivação como se a gente estivesse fazendo na mão, tá, pessoal? Começo lá com E no topo da pilha, com a minha entrada que vai ser ID plus ID. Eu vou usar um símbolo dólar para marcar o final da entrada, tá? Lá no meu código, até na implementação, lá tem um token que chama EOF, tá? Vocês vão ver lá nos exemplos de entrada aí do léxico. Então é o seguinte, pessoal, aqui tá as produções da minha gramática. O que eu vou fazer? Eu vou começar a aplicar essas produções para derivar a entrada ID plus ID. Então, atualmente, eu estou lendo o ID da entrada, tá? Só destacar aqui. E aí, qual a ação que o autômato vai realizar, pessoal? Ele vai substituir o não terminal do topo da pilha pela regra dele aqui para continuar a derivação, que é o T'. Só que eu vou desempilhar o E, e na hora de empilhar, eu vou empilhar da direita para a esquerda esses símbolos aqui de E. Por que eu vou empilhar na esquerda para a direita, os símbolos da produção escolhida? Para fazer uma derivação mais esquerda, né? O não terminal do topo vai ser o T ali. Então, a minha ação aqui seria, nas ações do autômato, seria a ação 1, né? Que é desempilhar. Eu vou escrever aqui, né, pessoal, para ficar claro. Desempilhar o topo e empilhar T, né, nessa ordem. Tá? Então, é a ação que eu realizo. Então, o que acontece? Continuando aqui, eu vou ter o seguinte. T. Aqui eu esqueci de falar, gente. O topo tá para a direita, tá? Então, eu tenho a T com T no topo da pilha e a minha entrada aqui ainda ID plus ID dólar. Aí, beleza. Eu vou continuar a análise sintática aqui. O que eu vou escolher? Quem que está no topo aqui, pessoal? O T. Aí, no caso de T, só tem uma produção aqui, né? Que é FT'. Aí, novamente, eu vou realizar a ação 1. Vou desempilhar o T e vou empilhar T''F. Então, aqui, o que eu vou ficar? Eu vou ficar com T''F aqui no topo da pilha, tá? E aí eu vou continuar eu estou fazendo a derivação ali utilizando a pilha, né? O autômato de pilha está fazendo a derivação utilizando a pilha dele. Aí eu continuo aqui, né? F e D na entrada. Qual a produção que eu vou aplicar? Aí aqui, pessoal, eu olho aqui, como eu tenho mais de uma possibilidade agora no F, eu olho qual que é a produção que é iniciada pelo token ID, né? No caso aqui, é a primeira produção de F aqui, né? Então, aqui ficou fácil, né? Eu decido com base nisso, tá? Qual que é o token que inicia aquela... Desculpa, eu pego o token da entrada e vejo qual que é a produção que inicia com aquele token. Aí eu escolho a produção
né, que é iniciada por aquele token. Então, continuando aqui, o que eu vou fazer? Ação 1, novamente, que é desempilhar, empilhar ID. Aí, no caso, eu vou ter E', T' e D no topo da pilha. Então, aqui a gente já vai ver que vai ter a comparação ali, né? O que acontece aqui nesse caso, pessoal? Eu tenho D no topo da pilha e D na entrada. Como eu tenho o terminal que eu esperava, que o autômato esperava, é ID, e eu tenho ID na entrada, ocorreu um casamento, né? Ocorreu uma correspondência, é ação 2 lá, né? Eu vou desempilhar o ID e avançar na entrada. Então, eu reconheci o primeiro token da entrada, tá? Que é o token ID, tá? Sei que está acontecendo, hoje está sumindo. Então, pessoal, aqui ocorreu uma correspondência, né, de ID com ID. O que o autômato faz? Ele desempilha o ID, vai ficar E', T' e avança na entrada. Aí eu não vou representar mais o ID ali que foi reconhecido, tá? Então, aí eu continuo. O que vai acontecer agora? Eu tenho T' no topo. T' no topo, eu tenho duas possibilidades, multi ou div, pessoal, para aplicar. Desculpa, três possibilidades. Eu tenho multiplicação ou divisão ou cadeia vazia. Qual possibilidade, qual regra que eu vou aplicar, pessoal? Quem sabe me dizer aí? Nenhuma, você desempilha o vazio, né? Que ele gera o vazio, tira o T' da pilha e vai ficar com E' de novo. Que aí você vai ter como continuar a sua derivação. Beleza, isso mesmo. Por que eu aplico a cadeia vazia, pessoal? Aqui, né, que o Antônio explicou, eu não consigo, né, eu não consigo gerar, eu não tenho nem multiplicação, nem divisão na entrada, eu tenho o plus. Então, como eu não tenho multiplicação nem divisão, eu não vou aplicar nem a produção nem a produção 2, eu vou escolher cadeia vazia. E aí a cadeia vazia, né, como se eu estivesse falando o seguinte, ó, o T', ele não tem capacidade de gerar o plus, mas aí ele vai aplicar a cadeia vazia e quem seguir ele vai, né, eu tenho esperança que consiga derivar o plus, né? Então aqui eu continuo, né? Eu só desempilho aqui, que ficou horrível, né? Ficou outra, só tentar fazer aqui mais reto. Eu desempilho o T', né, e continuo ali a derivação, tá? Então vai ficar E', aqui eu esqueci de escrever, né? A ação 3 aqui é só desempilhar, né? Que é a cadeia vazia, para vocês lembrarem. A ação da cadeia vazia. Então eu vou ficar com E' no topo da pilha e D plus ID na entrada. O que acontece? Agora tem E' plus, pessoal. Aí agora eu tenho uma regra de E' aqui com plus. Então eu vou aplicar essa primeira regra aqui de E' para continuar a derivação, beleza? Então eu vou continuar aqui aplicando a ação 1. Eu vou substituir o E', vou desempilhar e vou empilhar as produções ali, os símbolos da direita para a esquerda, né? Então, no caso ali seria o E' T plus. Né? Então, eu vou ficar com E' T plus ali na minha pilha, tá? E' T plus. Aí, beleza, ó, já vou ter outra comparação de plus com plus. No caso aqui, plus, né, plus corresponde com plus é a ação 2, tá? Que é desempilhar, né, ocorrer um casamento e avançar na entrada. Então, consegui reconhecer mais um token I, pessoal, token plus. E agora eu vou ficar com ID dólar. Bom, aí eu volto. Quem que está no topo da pilha agora? É o T, né? Eu desempilhei o plus com o T. Aí eu volto lá em T e vejo a regra de T, né? Que eu aplico é FT'. Então, eu vou empilhar T', ação 1, né? Desempilha, empilha T', F.
para continuar a derivação. Deixa eu só aumentar aqui, pessoal, minha linha aqui. Bom, e aí eu continuo aqui, ó. O E' eu não vou mexer, pessoal. A E' vai continuar na pilha, eu vou substituir o T por T'F. E aí continuo com o ID aqui na entrada, sendo analisado. E agora F e D. Aí vai ser a regra lá do ID, né? Desempilha o F e empilha o ID. Beleza? Continuando aqui. Desempilho F, empilha ID. Aí eu vou ter agora a comparação de D com ID. Correu uma correspondência, desempilha o ID e avança na entrada. Beleza, aí eu vou ficar com E', T', dólar. Né, o dólar é importante, pessoal, para essas ações aí finais, né? Só para finalizar a análise sintática e ficar também esvaziar a minha pilha aí. Bom, o que acontece, pessoal? Eu consegui gerar aqui toda a minha cadeia de entrada, né? O dólar é o token que só marca o final lá. Então, quando eu vejo o dólar na entrada, se eu estou num terminal que tem cadeia vazia, beleza. Né? No caso do T-Link que tem cadeia vazia, eu vou aplicar a cadeia vazia. Agora, se acontecer de eu chegar no dólar e eu estou num terminal, por exemplo, o T não gera cadeia vazia, pessoal. O T gera primeiro que, né, ele gera algum terminal. Ele chama F, que vai gerar ou ID, ou constante inteira, ou constante float, ou abre parênteses. Então, seria um erro sintático, tá? Se eu ainda tivesse o T aqui no topo da pilha, né, não o T', se eu tivesse o T ou F no topo da pilha e o dólar na entrada, seria um erro sintático. Eu acabei minha cadeia de entrada, mas eu não acabei a derivação parou no meio, tá? Então, deu problema aí. No caso aqui, como eu falei, como T' tem a regra da cadeia vazia e E' também, eu vou aplicar, no caso, a 3, né, que é só desempilhar, a ação 3 da cadeia vazia, e vou ficar com a E' no topo. A E' dólar, vou aplicar a ação 3, que é só desempilhar, vou ficar com a pilha vazia, tá? E aí eu cheguei no final da entrada, essas duas condições, pilha vazia no final da entrada, a gente fala que aceitou a entrada, né? Ou seja, a entrada está sintaticamente correta, não ocorreu nenhum erro no reconhecimento aí da cadeia de entrada. Entendeu, pessoal? Então, né, voltando aqui, o autômato de pilha, ele utiliza gramática, né? Ele é construído com base na gramática para fazer derivação da cadeia de entrada, realizando essas 3 ações, tá? Alguma dúvida, pessoal? Vocês entenderem as ações? Quer que volte algum passo? Gente, alguém... Professor, Mas assiste o vídeo de novo. a entrada, ela vem numa fita, certo? E aí ela passa pela caixinha que faz a análise da tabela e vai empilhando os tokens, certo? Desculpem, tem como você repetir que eu falei quando você estava falando, você desculpa. Tranquilo. A entrada vem pela fita, que passa pelo analisador, ou seja, que é a tabela, e que cada token que vai passando pelo analisador gera uma resposta que é colocada na pilha, certo? A ideia é essa, cada token da entrada que você está processando, você vai consultar uma tabela que a gente vai ver, e a tabela vai te falar, na verdade, você consulta a tabela com 2 informações, com o token lido atualmente da entrada, né, no caso aqui o ID, e com o topo da pilha. Aí, dadas essas 2 informações, a tabela vai te informar... Entendi. Entendeu? A tabela do autômato de pilha vai informar para a gente qual ação realizar, que é, na verdade, qual produção aplicar, ou se é só para desempilhar, ou se, entendeu? Ou se é só uma comparação já de terminal com terminal. Então, lendo o ID e o topo basicamente, dado o token da entrada e dado o topo da pilha, o que eu faço? Aí eu realizo a ação que está lá na tabela e continua a derivação, entendeu?
Né? Aqui só... É só porque o desempilhar estava me confundindo um pouco. O desempilhar é tirar, né, por exemplo, aqui, eu começo com E, porque eu começo sempre com o símbolo inicial no topo da pilha, aí só tenho E. Aí eu li ID, aí eu vou empilhar agora, é linha T. Só que aí, né, a minha ação, na verdade, é desempilhar o E, eu tenho que tirar o E primeiro, e depois pôr o E linha T. Entendeu? Eu vou empilhar o E linha, depois empilhar o T por cima. Tem algum passo que você não entendeu especificamente? Não, eu entendi. É só porque na hora que eu fui acompanhar no início, o ato de desempilhar, eu estava me perguntando, eu estava falando assim, por que ficar desempilhando? Aí você já respondeu no início aí, porque depende da entrada. Às vezes eu coloquei um parênteses, mas às vezes eu vou precisar tirar esse parênteses para colocar outra coisa no lugar. Outra coisa relacionada a esse parênteses. E não só isso, o ato de desempilhar quer dizer que você está substituindo aquela produção, você está escolhendo uma regra daquela produção para continuar a derivação. Então, é igual, né, deixa eu fazer na mão aqui, só para você entender, só para fechar, que é o seguinte, a gente começa aqui na mão com o Ezinho, né? Aí, quando eu falo que a gente vai aplicar, né, aí eu tenho ID, mas ID na entrada. Quando eu falo que eu vou aplicar a regra T', o que acontece, né? O E, eu já não tenho mais E na minha derivação. Eu tenho T, Concordo. né? Aí eu continuo aqui. O T, por sua vez, eu vou aplicar a regra FT', é linha, tá? Com o negócio aqui do texto aqui, pessoal, depois... Mas FT' é linha. Então, eu já não tenho mais o T né, nesse ponto de derivação, que ele virou o FT'. Você entendeu? E aí eu continuo aqui, né? Então, o ato de desempilhar é isso, é substituir aquele não terminal pela produção que a gente escolheu, né? Que o autônomo de pilha escolheu com base na tabela que a gente vai ver lá, entendeu? E aí, né, a gente vai continuando, entendi. Aí ele chega até o final, quando ele quer o terminal. Aí eu chego até o final, aí eu vou comparando. Quando eu fico com um terminal no topo da pilha, eu comparo com a entrada, e aí, beleza, se é o mesmo, eu desempilho aquele terminal e avanço. Aí, se eu chegar no final com a pilha vazia e com dólar, né, com o marcador lá do fim de entrada, aí beleza, quer dizer que aceitou. Se der algum problema nesse meio do caminho aqui, aí tem até a parte de sintagem, pessoal. Até esqueci de falar, né, que é tanto... eu vou acrescentar no material lá também, parte de sintático, para a gente discutir um pouquinho também. Mas aí, durante a derivação, que se acontece um erro, aí tem algumas ações que a gente pode realizar. A gente pode ficar andando na entrada até sincronizar com esse token que eu esperava, ou eu posso tentar ignorar esse token e passar para o próximo não terminal. Aí tem várias ações aí. Para alguns casos, umas são melhores que as outras, né? Mas não existe a gente chama de recuperar do erro, né? Não existe uma recuperação do erro perfeita que você vai pegar depois todos os outros erros e tal. Mas você entendeu melhor, Henrique? Entendi sim, professor. Obrigado. De nada. Ô, Lucas, só você falou o negócio da dúvida, você assistir a aula depois, mas assim, tem coisa que você tem que perguntar na hora, né? Senão você fica aí com essa dúvida ou acaba, né, depois Sim, sim. Tá esquecendo aí você, né, acaba levando essa dúvida para frente. Então, pessoal, a gente fez um exemplo aqui, eu vou voltar aqui no material e a gente vai ver agora, eu vou mostrar outro exemplo aqui, já pedindo exercício aí para vocês fazerem mais, né? A gente vai ver outro exemplo maior aqui, de como o autômato de pilha, né, utilizando essa mesma gramática, reconhece ID, né, ID multiplicado por número, plus um ID, tá? Bom, então aqui eu fiz na tabela, né, a mesma coisa que eu fiz ali no exemplo, tá? Vocês podem fazer assim também, tá, pessoal? Numa questão aí, por exemplo, na prova, né, colocar uma coluna aqui da pilha, a coluna do meio restante da entrada e a ação aqui. Então, eu começo com E aqui na pilha, né? O símbolo inicial. Aí eu tenho D na entrada. Aí, o que eu vou fazer? Né? Aqui eu vou
fazer a ação 1 lá, que é desempilhar o E, empilhar a linha T, né? Igual a gente estava fazendo passo a passo. Aí eu tô com o ID ainda na entrada, então tô analisando o T agora, né? No topo da pilha aqui. Vou desempilhar o T e empilhar a T' F. Beleza, aí o F fica no topo aqui, no topo da pilha. Aí continua aqui, pessoal, tem F e D na entrada. Vou desempilhar o F e empilhar ID, né? Aí o ID vai aparecer aqui no lugar do F. ID com ID. Correspondeu, desempilha o ID, avança na entrada, tá? Então, eu vou para frente aqui. Aí aqui, telinha multi, telinha multi, desculpa. Eu sei, né, que tem a regra lá de telinha, com multi, tá, pessoal? Aqui, ó, o autômato bate o olho aqui. Aqui eu poderia até ter acrescentado do div, né, do menos, para vocês testarem outras cadeias, tá? Depois eu posso mudar também. Telinha lendo multi, ele sabe que, ó, a produção a ser aplicada é telinha F, desculpa, multi F telinha. Então, eu vou continuar com essa produção aqui. Ele desempilha, tô nesse ponto aqui, né? Ele desempilha o telinha, né? Aqui, né, pessoal? Perdi aqui. Desempilha o telinha, empilha telinha F multi. Aí eu vou ficar com multi no topo da pilha. Aí multi com multi. Né? Comparou, desempilha e avança na entrada, beleza? Aí o F com número. F com número, pus num lá, não lembro se eu pus num agora. Foi num constante. Ah, foi num mesmo. O número seria número inteiro ou de ponto flutuante, né? Que eu juntei aqui. F com num, eu desempilho e empilho num. Num com num. Eu comparo e avanço na entrada, né? E assim por diante. Eu vou ficar com telinha. Telinha plus, o telinha não tem regra para gerar plus, né? Telinha gera multiplicação. Eu vou desempilhar o telinha. Linha plus, aí eu tenho a regra lá, linha T plus, né? Plus T linha, né? Eu vou empilhar com linha T plus, né? Desempilhei o linha, só que eu empilho no lugar dele linha T linha plus, desculpa. Não, T linha não, é T, pessoal. Aqui o plus com plus, desempilha e avanço. Bom, aí vou continuando aqui, né? Aí eu tirei o plus, né? Ficou TID. TID eu vou aplicar aquela posição de T lá, que é o FT', né? Empilhar a T' F. Aí só lembrando, né, pessoal, que aqui, né, cada posição da pilha contém um símbolo aqui, tá? É um símbolo por posição da pilha, tá? Bom, aí ficou L', T', F, né? Deixa eu apagar aqui, né? Só para não... aí empilhei o F no topo da pilha, ID, empilha ID com ID, desempilha e avança. Aí o T' com dólar, né, eu vou aplicar a cadeia vazia, e o E' dólar, eu vou aplicar a cadeia vazia. Aí cheguei na pilha vazia e o dólar na entrada, né, aceita a entrada, beleza? Vamos fazer um exemplo aqui, vamos pegar uma cadeia errada, né, só para a gente ver mais um exemplo e aí a gente... depois eu vou falar da parte de erro sintático, né? A gente já vê a parte de erro sintático. Deixa eu só ver aqui, pessoal, se eu não esqueci de colocar aqui uma informação. Tá, depois eu... bom, então aqui, pessoal, se eu tivesse, por exemplo, só fazer uma entrada errada aqui. Por exemplo, se eu já começar com plus ID, né? Aí eu não... a gente já vai ver que já vai dar erro ali, né?
Por que acontece, pessoal? Né? Começo com E aqui no topo da pilha, né? A minha entrada aqui é plus ID. Quando ele vê o E na entrada, pessoal, ele vai lá na gramática, né? Deixa eu colocar aqui rapidinho aqui nossa gramática aqui para ficar mais fácil de explicar. É T, linha, a E linha vai gerar o plus aqui, né? Plus, T linha, o TF, T linha vai gerar o multi aqui, FT linha, ou cadeia vazia. E o F vai gerar lá os operandos. Bom, né, aqui constante inteira, etc. Quando eu estou com um E no topo da pilha aqui, pessoal, e deixa eu destacar em outra cor aqui. Estou com E no topo da pilha, o plus na entrada. O que acontece, né? A gente vai ver já uns conjuntos que vão ajudar. A gente vai construir dois conjuntos, né? O first e o follow, que vão ser usados para construir a tabela que vai guiar as decisões do autônomo, tá? Tabela de análise sintática. Então, é o seguinte, eu tendo essa situação atual, né, eu estou com E no topo da pilha e a minha entrada tem o plus. O que acontece, né? O meu autômato, ele na tabela que a gente vai... na verdade, vamos bater o olho aqui na gramática e ver o seguinte, que o primeiro não terminal da regra de E é o T, tá? Então, eu vou começar a derivação pelo T, né? E aí, eu vou chamar o T, e aí na regra de T, eu vou ver que o primeiro não terminal de T é o F, né? Aí eu vou chamar a regra de F aqui, né? A F vai ter, né, o ID, que ficou horrível, né, pessoal? Acabar de complementar aqui. Ou constante inteira lá, desculpa, ou de ponto flutuante, ou a parênteses. Então, o que acontece? Quando eu chegar no F aqui, pessoal, eu vou ver o seguinte, que o F, ele não tem nenhuma regra que inicie com plus, tá? E não tem nenhuma regra que inicie com plus. Então, nesse ponto da análise sintática, nesse ponto inicial mesmo, pessoal, que eu tenho um E e tenho um plus na entrada, eu já poderia dar uma mensagem para o usuário que eu tenho um erro sintático. Por quê? Porque eu sei que, aplicando as derivações que eu tenho, as possíveis derivações, né, nossa gramática aqui não tem muitas possibilidades, né? Para o E eu só tenho a regra T é linha, para o T eu só tenho FT linha, então eu vou seguir essa derivação, né? E que chama T primeiro, T vai chamar F, o F eu vou ver aqui que eu não consigo gerar o plus primeiro. Então, eu já poderia dar uma mensagem para o usuário, o autômato, né, no analisador sintático, né, que tem um autômato lá implementado, ele já poderia dar uma mensagem e já tentar, de alguma forma, lidar com esse erro, né? Por exemplo, ele poderia mandar na entrada... Qual que é o token? Aí eu pergunto para vocês, né? Quais são os tokens, pessoal, que são esperados quando eu estou com E aqui, já iniciando a minha análise aqui, com E no topo da pilha, né? Quais são os tokens que eu espero na entrada, né? O que eu quero dizer com isso? Que são os tokens que são válidos para iniciar as cadeias dessa gramática aí. Então, é isso que a gente vai estar se perguntando, né? E que a gente vai ver que os conjuntos first lá ajudam a gente a responder essa pergunta, né? Quais são os tokens? O conjunto first responde justamente essa pergunta. Quais são os tokens que são esperados na entrada, né? Então, lendo E, o que eu espero, né? Lendo E não, pessoal, desculpa. Com E no topo da pilha, né? Eu comecei minha derivação agora. Quais são os tokens que eu espero na entrada? Alguém sabe me dizer aí? O Antônio, até ia brincar, falar para você esperar pelo menos uns 10 segundos aí, alguém mais querer responder aí. Tô brincando, mas aí... Não, de boa. Eu também não sei essa, não.
Não sabe. Que isso? Você sabe sim. Se o Antônio não sabe, quem vai saber? Logo tu, Marquisotti. Hein, pessoal? E qual. Então ajuda o Antônio aí, ó, já que o Antônio sabe. Qual que é a pergunta Meu mesmo? notebook não tá indo. O Antônio não sabe, quem sabe aí, gente? Qual que é a pergunta mesmo, Xandão? Desculpa. Tá, deixa eu voltar aqui. Ô João, comecei minha análise sintática agora, né? Aí eu tô com E aqui no topo da pilha, porque eu começo a análise com Ezinho no topo, beleza? Com E no topo, né? Que é o cima inicial. Aí eu te pergunto, tendo E no topo da pilha, é como se tivesse começado a derivação lá, você está fazendo derivação na mão lá de uma cadeia qualquer, né? Mas começando de E, quais são os tokens que você espera na entrada, ou seja, o que você pode gerar primeiro aqui, quais são os tokens que podem aparecer primeiro aqui, partindo de E, entendeu? Porque o nosso autômato segue a gramática, então quais são esses tokens que eu posso gerar primeiro aí com a minha gramática? Qualquer produção que gera, seria essa a resposta? Não, eu tô. Não, beleza, mas qualquer produção, deixa eu complementar, qualquer produção que gera, qualquer terminais, né, que aparecem no início das produções que vai gerar, tá? Os tokens são os terminais, pessoal. Então, qual que é a ideia? Se chama T', eu não tenho mais possibilidade, né? Se eu sei que vai chamar. Então, vamos ver aqui, né? Como se a gente estivesse fazendo derivação, T'. E, por sua vez, T também não tem mais uma possibilidade, ele vai chamar FT'. E F, por sua vez, pessoal, vai gerar quem? Quem que F pode gerar, né? Aí que a gente chega em nossa resposta. ID, constante inteira, né? Vou abreviar aqui, constante ponto flutuante. Na verdade, no outra gramática lá estava null, mas dá no mesmo aqui, tá, pessoal? L bracket são as coisas que E pode gerar, que F pode gerar. Então, eu sei o seguinte, que partindo de E, não tem outros terminais que eu consigo gerar. Os terminais que eu consigo gerar são esses aqui, pessoal. Que eu consigo gerar primeiro, né? Então, a gente tem que lembrar aí quais são os terminais que eu consigo gerar primeiro. Que vão iniciar, né? Deixa eu melhorar aqui. Que vão iniciar como eu falei, as cadeias geradas por E, né? Que iniciam as cadeias geradas por E. Então, olha só, todo mundo concorda comigo que os únicos terminais que vão iniciar qualquer cadeia que o E gerar é o ID, né, ID, né, identificadores, constante inteira, constante float, ou abre parênteses, ou abre parênteses só, tá, pessoal? Só o terminal que inicia, tá? Né, eu já não olho aqui para o E depois, é aquele cara que inicia. Então, são 4 possibilidades, tá? Vocês entenderam? Então, seguinte, se eu sei que são uma dessas 4 possibilidades, eu, olhando, analisando aqui, quando eu tenho E no topo da pilha e o plus na entrada, eu já sei que eu não consigo gerar o plus, pessoal. Né? O que é o ID, né? A gente vai ver que o ID, a constante inteira, integer const, o float const, o L bracket, vão fazer parte do conjunto first do não terminal E, tá? Então, a gente já vai ver, na próxima aula, a gente começa, né, a ver o conjunto first aí. Esses terminais, né, fazem parte do conjunto first de E, né? O first é um nome em inglês para a gente não falar aos terminais que iniciam as cadeias, né? Não, seria, na verdade, a tradução conjunto de iniciadores, né? Mas fica meio estranho, né? Então, o conjunto first de E, pessoal, são todos terminais que são gerados primeiro, né? Em qualquer derivação aí a partir de E, tá? E aí eu sei que, como esses caras estão no conjunto first, o plus já não tá, é um erro sintático, tá? Então, eu já posso dar esse erro sintático e tentar
recuperado o erro aí, como eu falei, né? Beleza? Porque eu não consigo gerar o plus, né? Aí outros exemplos, né? A mesma coisa, tá, pessoal? Por exemplo, né? Se eu tenho o T no topo da pilha, né? Se eu tivesse o T. Depois eu vou fazer uma outra entrada aqui que o erro, a gente faz uma outra que o erro vai estar mais na frente. Mas se eu tenho o T aqui no topo da pilha e eu estou olhando o plus, né, se eu cheguei num ponto aqui da derivação que eu tenho o plus na entrada, aqui também eu sei que eu tenho esse sintático, pessoal. Por quê? Porque o T, assim como ele chama essa regra ft', os terminais que ele consegue gerar primeiro é id, constante inteiro, constante float e o lbracket. Ele não consegue gerar o plus. Então, aqui eu também, né, teria um erro sintático aqui, nesse caso, tá? Então, eu consigo até identificar alguns erros, né, por estar usando essas informações aí que a gente vai calcular, né, e colocar em conjuntos, né, nos conjuntos first. Por estar usando essas informações, eu consigo até dar um erro antes até num ponto antes do que eu esperaria, né, do chegar lá mais para frente na derivação. Eu consigo, alguns erros eu consigo pegar antes, tá? Então essas informações aí, né, de qual terminal que inicia, são gerados por um não terminal, são importantes para a gente aí, tá, pessoal? E só fazer mais um exemplo aqui de cadeia, por exemplo, se a gente fizer uma cadeia que dê, deixa eu fazer a linha aqui. Se eu fizer aqui, sei lá, ID, aí eu tenho um plus multi, né? Vamos ver aqui essa cadeia aqui. Aqui a entrada, né? Restante da entrada, a pilha e a ação. Bom, pessoal, dizia isso aqui de fazer nem com a linha reta aqui, tá aí, a ação. Bom, aí eu começo, né, novamente aqui, deixa eu só puxar aqui a linha, só para não ficar mais fácil começar da direita para a esquerda. Bom, eu começo com ele no topo da pilha, lendo o ID na entrada. Aí o que ele vai fazer, né? Ele vai desempilhar a ação lá, desempilha. Eu vou colocar aqui direto aqui, pessoal, só o número das ações aqui. Aí depois vocês vão conferindo aí. A ação 1, que é desempilhar o empilhar linha T. Aí beleza, né? Continuando aqui. Tenho ainda a entrada lá, ID, plus, multi, né? Aí a ação aqui, pessoal, é a ação 1 lá, desempilhar o... que eu vou precisar aumentar aqui, deixa eu aumentar. Desempilhar o T, empilhar o F. FT', desculpa. Então vai ficar T' F. Aí beleza, ID e o resto aqui da entrada. Ação 1, desempilhar. Desculpa. Ação 1, desempilhar o F, empilhar ID. Então vai ficar aqui ID com ID, beleza. Aí aqui é a ação 2, né? Sem querer que já pus aqui. Ação 2, compara ID com ID, desempilha o ID e avança na entrada. Aí quando eu avançar na entrada aqui, vou estar no plus. Aqui, T' plus, né? T' plus, pessoal, não tem a regra, né? O T' gera lá uma multiplicação, né? Então aqui eu vou, é ação 3, vou desempilhar o T', né? A ação da cadeia vazia. Então desempilho o T', vou ficar com E' plus. E' plus multi o dólar. E' plus eu tenho a regra lá do E' T plus, plus T', desculpa, né? Que eu vou empilhar aqui com E' T plus.
Beleza, aí eu vou ter plus com plus, o multi, ação 2, correspondência de plus com plus, desempilha e avança na entrada. Vou ficar com o multi e o dólar. Bom, aí agora eu tenho a situação T multi, pessoal. O que vai acontecer, né? Vamos voltar lá na nossa gramática lá. Eu estou com T no topo da pilha e multi. O que na entrada, né? E a operação de vezes na entrada. O que o T espera, pessoal, na entrada? Aí a mesma pergunta que eu fiz para o E, né? Quais são os tokens que T espera? Os tokens que T espera são esses daqui. ID, constante inteira, constante ponto flutuante e o L bracket, eu abro parênteses. Por quê? Porque o T, na derivação que ele faz, né, nas possíveis derivações que ele faz, os terminais que podem iniciar as cadeias que o T gerar são esses terminais aqui que estão na regra de F, né, que T vai chamar F, então ID em constante inteira, os terminais que eu falei. Então, ele não consegue gerar multi, né, quem geraria multi é o T'. Então, nesse ponto aqui da nossa análise sintática, eu tenho um erro sintático, e aí eu, né, vou chamar, eu exibo o erro para o usuário, né, vou chamar a rotina de recuperação de erros, para eu tentar derivar na cadeia e já pegar o máximo de erros possíveis, tá? Então, aqui eu não consigo gerar o multi, né, poderia tentar, como eu falei, né, ou andar na entrada, né, uma abordagem aqui, andar para frente na esperança de eu encontrar aqui para frente aqui os tokens que eu espero, né, ID, constante inteira, ou float, ou L bracket. É uma abordagem, ou outra abordagem é desempilhar o T e tentar continuar a análise da E'. Só que aqui vai dar problema também, porque o E' ele gera o plus lá, né, eu já não conseguiria, seria difícil até recuperar o erro, né, ele ia chegar na pilha vazia e acabar a análise lá, imprimir o erro que eu encontrei, tá? Então, aqui outro exemplo de erro, né? O T não consegue gerar multi, tá, pessoal? A gente consegue ver isso facilmente, né? Quando a gente calcular os conjuntos firsts aí de cada não terminal, tá? Deixa eu só voltar aqui, então. Tem 2 exercícios aí para vocês fazerem. E aí, na próxima aula, a gente já começa a ver o conjunto first aí, né? Provavelmente a gente já vai ver o conjunto first, o follow, tá, pessoal? Tendo um planejamento é difícil até definir o tempo gasto aí. Eu acho que eu tinha separado em 2 aulas, mas é importante se a gente ver antes aí. Eu vou falar, depois eu ponho no material lá de sintático e a gente fala um pouquinho depois de... Já comecei a falar, né, mas vou tentar colocar num texto lá bonitinho só para ficar explicado lá a parte de sintático, beleza, pessoal? E aí, como eu falei, os exercícios, né, que eu postei aqui, né, deixa eu ver quantas tentativas, deixa eu voltar aqui para ver se ele recarrega aqui. Quase todo mundo já tentou aí. Esse exercício a gente vê na próxima aula, né, mas aí eu perguntei como é que o autômato funciona. Desculpa, gente. Acho que você está no anterior. Eu estou no anterior, é porque eu vou... deixa eu só ver aqui. Depois vocês tentem, tá, pessoal? Mas a ideia é que na próxima aula vocês me lembrem, no início da aula, eu vou dar uma olhada, tá, nas respostas. O que foi, João? Eu acabei de enviar o meu exercício. Tá, não, beleza. Beleza, aí quem não fez, né, até a próxima aula, tenta fazer. Beleza. Dá uma olhada lá, tá? Bom, então por hoje era isso, pessoal. Aí a gente continua o material que vem. Deixa eu só ver que se eu não esqueci, eu tinha notado. Acho que era isso. Então, por hoje é isso, tá, pessoal? Beleza? Tem mais alguma dúvida aí? Acho que não.
Acho que não, por enquanto não. Be- Fazer É, todo final de tenta- semana agora. Tá, tenta fazer lá qualquer coisa, vocês me falam, tá? Eu Beleza. vou interromper a gravação aqui. Obrigado aí, pessoal. Valeu, Xandão, um abraço. Valeu, Então, Xandão. pessoal, obrigado pela aula. Falou, Xandão. Até mais. Valeu, até mais. Ô, Marquisotti.